Atos 2, 41 a 44. NVI. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vamos ler todos juntos o verso 44, toda a igreja, podemos ler na tela todos juntos? E todos estavam juntos. Eu vou ler com os irmãos na tela, vamos lá? Os que criam mantinham-se unidos. Amém, podem sentar-se. O título do sermão é, na verdade, a última linha do verso 44. Tudo em comum. Esse é o título do sermão. Tudo em comum. Ele será, na verdade, o sermão de hoje. Vai ser a nossa dinâmica do domingo que vem inteiro, né? Eu e o pastor Adiel estaremos aqui dividindo esse trabalho, abrindo o mês da integração, com o objetivo de mostrar aos irmãos que a primeira comunidade cristã, ali de Jerusalém, nos dá lições muito preciosas de como devemos receber o Evangelho, de como devemos ser guiados e instruídos pelo Espírito Santo a sermos uma igreja de um evangelho multiplicador, de um evangelho para fora, de um evangelho que realmente tem compromisso com as nações. Quando fomos convidados a receber do Espírito Santo, a promessa era: há de vir sobre vós o Espírito Santo, e recebereis o poder de ser testemunha, veja, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria. Um evangelho impetrado na comunidade local, mas projetado para fora da comunidade. A primeira comunidade cristã em Jerusalém nos ensina coisas rápidas para mim de forma muito especial. A qualidade espiritual dessa primeira comunidade de fé, ela é sobrenatural, ela é fascinante, ela é marcante. Eu não entendo que é só porque é a primeira vez que o Espírito Santo desce com poder e fogo, batiza a sua igreja, mas eu entendo que ela é fascinante, porque ela está cumprindo e atendendo claramente um desejo e uma oração de Jesus, que ele ensinou para que todos nós fizéssemos. A oração de Jesus é: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando vejo essa comunidade batizada no Espírito Santo de Deus, irmãos, recebendo essa unção do Espírito Santo de Deus, 3.000 almas se decidindo e passando a viver, irmãos, o registro é esse, passando a viver com o estilo de vida que passaram a praticar, eu não tenho dúvida que o reino de Deus havia chegado. Eu não tenho dúvida que o governo de Deus estava estabelecido. Eu não tenho dúvida que Deus estava governando, sabe, na vida daqueles irmãos a partir da casa deles, a partir da ida deles ao templo, a partir da propriedade deles, a partir do comer o pão, do partir o pão, do andar junto no caminho, não é? Ao deitar, ao se levantar, porque o Espírito Santo estava guiando aquela igreja, o Espírito Santo estava guiando aqueles irmãos. Quando entendo que após conversão vem o reino de Deus e o governo de Deus vem sobre aquelas pessoas, o que eu entendo é que eles se tornaram não somente, irmãos, um grupo de convertidos. Eles não são somente um grupo de pessoas convertidas a Cristo e não são somente um ajuntamento de pessoas que têm, então, a partir de agora, uma identidade comum, mediante arrependimento de pecados e sua profissão de fé a Cristo, se tornaram uma comunidade. Mas eles são comunidade porque eles têm uma intencionalidade. E aqui eu acho que essa palavra precisa ser entendida. Na igreja primitiva, a comunidade tem em comum uma intencionalidade boa, bíblica. Por quê? Ela é bem dirigida e direcionada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva tem intencionalidade porque tudo que ela faz, tudo que ela vive, tudo que ela diz, tudo que ela tem um objetivo: refletir a glória de Jesus Cristo. O objetivo daquela gente é louvando com salmos, hinos ou cânticos espirituais, andando pelo caminho, estudando a palavra, praticando a confissão. A Bíblia diz que eles estudavam com firmeza o quê? A doutrina dos apóstolos. A intenção, veja, intencionalidade, a intenção daquele grupo era produzir um reflexo do Evangelho de Jesus, a ponto de que esse Evangelho chegasse a todos os que estão em torno deles. O salto que dá, irmãos, dessa comunidade para a próxima geração de convertidos é de 3.000 para 5.000. Percebe o salto? De 3.000 para 5.000.
Porque eles recebem o evangelho e intencionalmente distribuem, levam este evangelho para outras pessoas. Quando eu digo intencionalidade, eu digo isso preocupado, porque nem toda comunidade, irmãos, tem uma boa intenção no seu fim comum. Quando recitamos o tema da mensagem hoje, tudo em comum, alerta os irmãos que nem toda comunidade que tem tudo em comum tem boa intenção no que faz. Se você quiser conferir, não precisa, mas se quiser, Gênesis 11, versículo 4, nos conta a história de umas pessoas que se reuniram numa região chamada Babel, e a ideia deles era construir a torre de Babel. A intenção daquela gente era construir uma torre tão grande que chegasse aonde? Aos céus. E o objetivo, está no texto, era escrever na história um nome para eles. Eles queriam ser lembrados e reconhecidos por aquele mega projeto. Veja, uma comunidade, na minha percepção, eles falavam, diz o texto, falavam a mesma língua, não havia confusão. Eles tinham um projeto comum, todo mundo concordava, ninguém estava discordando do projeto de edificar a torre. E eles estavam unidos no esforço de levar aquele projeto adiante. Veja, intencionalmente unidos, mas não com boa intenção. E o objetivo era absolutamente equivocado. Quando penso hoje em nossa igreja e leio a história da igreja primitiva, irmãos, eu desejo hoje pensar na nossa igreja como uma comunidade saudável, que não cria um altar para si, que não cria um lugar ou uma história de autoexaltação, onde digamos para as pessoas, a nossa igreja, isso, aquilo, isso tudo aqui foi nós que fizemos, isso tudo aqui, nós é que construímos, isso tudo aqui, isso aqui é nada, irmãos. Esse é o tempo que Deus nos deu, os recursos que o Senhor nos confiou, a obra que nós nos dedicamos, mas a nossa obra continua sendo ir por todo mundo e pregar o quê? O evangelho, né? A todo o quê? Criatura. Se nós nos perdemos da missão, o que eu percebo é que ficamos na nossa torre de Babel, intencionalmente unidos, veja, falando a mesma língua, está lá, falando a mesma língua, com um projeto comum, unidos nesse esforço, mas intencionalmente equivocados. Quando nós despertamos, olhando para a igreja primitiva e comparamos com a torre de Babel, entendemos que Deus nos chama para um despertamento, que Deus nos chama para voltar à nossa missão, que Deus nos chama para o cumprimento no poder do Espírito, daquele que é o nosso dever, o nosso ministério e a nossa obrigação. Quando Jesus convocou os seus discípulos no alto daquela montanha, invocando ter ele todo o poder e toda a autoridade, e confiando a nós a autoridade de ir e um poder de ir, impactar com o evangelho, a palavra é dinamis, né? Transformar pelo poder do evangelho pessoas, o que ele dizia? Eu estarei com você no cumprimento desta missão. Eu estarei com você alcançando o objetivo para o qual eu o chamei. Então vejamos o que nós entendemos hoje olhando para a igreja primitiva, que ela era uma comunidade intencionalmente comprometida com a missão. Domingo, quando colocamos o novo casal coordenador do PGM, né? Alguém já bradou por aí, não é? Ajustes, né? Estamos fazendo ajustes. Os ajustes são da gestão. A mudança, irmãos, aqui é, eu diria, local, comunitária, por uma questão estrutural de que um coordenador sai, o outro entra. Mas, na verdade, como líderes da igreja, meu compromisso com os irmãos é que não fazemos apenas um ajuste. Não estamos modificando apenas uma estrutura. E não estamos no quinto domingo pregando um sermão apenas para apontar uma estratégia. Nós estamos invocando a nossa missão. Quando perdemos a nossa missão e quando não entendemos a intencionalidade do que estamos fazendo, irmãos, significa que estamos fazendo pouco caso da missão que recebemos e não entendemos a razão do nosso chamado. Me incomoda muito, irmãos, ver a igreja despertada e muitos irmãos despertados em, por exemplo, pedir e chamar os irmãos a uma reunião semanal no lar, a desafiarmos os irmãos a uma hora, nesses 7 dias por semana, 24 horas por dia, dedicar uma hora a esse encontro e a esse movimento da palavra de Deus. E me incomoda ver tantos irmãos indiferentes, não desejosos de ver o projeto andar. E quanto mais me incomoda ver aqueles que estão no projeto, quando nós pedimos assim, escolha 5 pessoas do seu relacionamento, 5 pessoas que estão no seu campo de visão, 5 pessoas que estão de alguma forma no seu coração e ore intencionalmente para que Deus, pelo poder do seu Santo Espírito, traga essas pessoas a quê? A luz do Evangelho, o chamamento do Espírito Santo. E quando nós percebemos que passa 1, 2, 3 reuniões,
4 reuniões, e a pessoa não tem uma lista de 5 nomes, não tem um compromisso de orar, não sabe mencionar um nome pelo qual está orando para a salvação, a conclusão que eu chego não é que não estão cumprindo uma metodologia, não é que não estão entendendo uma estratégia, é que na verdade não estão compreendendo que essa estratégia só tem um fundamento: colocar você de volta na sua missão. Portanto, ide fazer o quê? Discípulos. Como que farei discípulos? Como que vou procurar pessoas que vão se converter? Como eu trarei essas pessoas ao Evangelho? Uma boa estratégia, irmãos, é intencionalmente estar reunido semanalmente por 1 hora, orando por essas 5 pessoas. Sabe por que eu creio? Porque eu creio que essas pessoas não serão convertidas pelo que eu vou dizer. Elas não serão convertidas pelo projeto mega faraônico que qualquer igreja aqui no Rio vá fazer. Eu creio que essas pessoas aceitarão o Evangelho, vão chegar a Jesus, pelo que o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida delas. Amém, irmãos? Então, na porta de quem eu vou bater? Eu vou bater na porta do Espírito Santo de Deus. Então, meu desafio hoje para você que está aqui, para você que está em casa, seja intencional na sua relação e no seu desejo, não só de ter um encontro semanal de 1 hora no seu lar, com a ideia de ser um grupo menor, um grupo pequeno, que se importa, que se preocupa, que cuida da igreja, que se envolve na comunidade da igreja, preocupada com a vida de meus irmãos e minhas irmãs, e que intencionalmente se reúne não é para comer bolo, salgadinho, tomar café, suco maravilhoso, diet, né, qualquer coisa parecida. Nós nos reunimos para intencionalmente, pelo poder do Espírito Santo, resgatar a minha missão, o meu compromisso, o meu chamado de buscar essas pessoas que estão perdidas ao redor, que estão distantes pelo calçadão, pelas lojas, pelas ruas, orar por elas, pelos meus conhecidos e até pelos desconhecidos que eu estou de repente identificando, pegando nomes, né? Eu conheço uma irmã de um PG, que os 5 nomes que tem, ela pegou no balcão de loja e tal, e ela diz: eu quero pegar o desconhecido, eu quero pegar quem está distante, e fez, e até hoje ela está orando para em algum momento voltar nesses lugares e convidar essas pessoas para que ouçam do Evangelho de Jesus e tenham a oportunidade de conhecer a Jesus como nós o conhecemos. Amém? Se nós desejarmos, irmãos, e desejamos que isso seja real, tenhamos este tudo em comum, tenhamos este ponto em comum: nós somos uma igreja que se importa, nós somos uma família cristã que se preocupa, nós somos discípulos que entendemos a missão. Não é uma missão de 15 dias, não é uma missão de 30 em 30 dias, ela é uma missão de 7 dias, ela é uma missão semanal, ela é uma missão de apenas 1 hora, mas ela é intencional. Eu fui chamado a fazer evangelismo discipulador, eu fui chamado a ser parte de um pequeno grupo multiplicador, eu fui chamado a orar por 5 pessoas, eu fui chamado a cumprir a minha missão, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquilo que o pastor prega, eu posso pregar. Aquilo que o homem de Deus diz, eu posso dizer. O texto está publicado, está fácil, eu só tenho que ler, a Bíblia está escrita, eu só preciso ler os capítulos que foram tratados, e naquele momento que eu sentar, o pastor aqui fez muito bem, né, pastor? Eu só vou perguntar e as pessoas vão responder. E quem vai acertar? Não há erros, não há acertos. As respostas são dadas, elas são colocadas e o grupo vai sendo refinado, apurado pelo próprio Espírito Santo de Deus. O grupo vai sendo trabalhado pela pessoa poderosa do seu Santo Espírito, que vai trazendo discernimento ao líder, ao vice-líder, ao grupo, para que sejam apuradas as verdades, encontrados os valores, e que ao final daquela grande reunião, pelo menos, vamos pensar no grupo de 10, né? 10 vezes 5 dá quanto, irmãos? 50 nomes sejam lembrados. Já pensou em 10 pessoas, 50 nomes? É muita gente ou não é, irmãos? É bater na porta de Deus toda semana, com 50 nomes. E crer que, quem sabe, no próximo batismo, 5 daqueles nomes vão estar lá. E você vai tomar um susto. Pastor, Deus faz? Ué, então quem é que faz? Eu não faço, mas Deus faz. Quem crê, diga amém. Esse é o projeto. Ele é simples, ele é bom, ele não é pesado, ele não tem custo, ele não precisa de investimento, você não vai construir templo, a casa está pronta, o sofá tem. Se você não tem sofá, bota o travesseiro. Se não tem o travesseiro, irmãos, passa pela rua, pega lá uma caixa de tomate, bota lá. Todo mundo vai querer estar lá. Faz de uma mangueira, faz debaixo do pé de carambola, faz debaixo do cajado, da bananeira, faz em cima da grama. O importante é cumprir a missão. Jesus falou com aqueles a quem ele amava aonde, irmãos? À beira-mar. À beira-mar, Jesus partiu o quê? Partiu o pão. Jesus falou com as multidões aonde, irmãos? Num barco.
Falou com as multidões aonde? No alto de uma montanha. Você pode falar do amor de Deus na sua casa. A terceira percepção que eu tenho dessa comunidade, não é? Primeiro, que ela é uma comunidade abençoada, maravilhosa, que é a expressão do reino de Deus vindo a nós e de gente que decidiu viver a vontade do reino de Deus, manifestando o governo de Deus aqui, com sua vida de doação, dedicação, oração, compromisso doutrinário. É uma comunidade intencional, que estava com intenções de tornar Cristo conhecido, e que num salto de poucos dias se multiplica de 3 para 5 mil. Mas ela é uma comunidade agora em unidade no Espírito Santo. É uma comunidade em unidade e Espírito. Atos 2 nos mostra claramente aqui que um Pentecostes é o retrato de que esta igreja primitiva começou a caminhar, veja, do Egito para Canaã celestial. A promessa do Espírito Santo não foi para que os primeiros cristãos tivessem poder para se autopromoverem ou construírem um projeto para si, ou se unirem para construir um templo. Esse não foi o projeto da igreja primitiva. Eles foram chamados para serem templos, não para construir um templo, para serem templos do Espírito Santo de Deus, levando o poder do Espírito, o governo de Deus, onde ele, o templo do Espírito, estivesse. Hoje temos um erro muito grave nas igrejas. Muitas pessoas querem uma igreja diferente que os torne diferentes. Preste atenção no argumento. Muitas pessoas hoje querem uma igreja diferente que os torne diferentes e que os transforme numa pessoa diferente. Eu acredito que o verdadeiro evangelho é: nós somos pessoas diferentes, transformadas pelo Espírito, edificando uma igreja diferente. Amém, irmãos? O resultado é algo que já aconteceu em nós, é uma transformação que o Espírito Santo já operou. Nós não estamos procurando um lugar que nos transforme. Nós somos transformados e transformamos o lugar onde nós estamos. Quem compreendeu, diga amém. Esse foi o movimento da igreja primitiva. Eles não esperaram um lugar onde eles iam. Eles não queriam se preocupar em levantar uma torre, um templo, onde eles se ajuntassem para então ali serem transformados. Não, eles eram pessoas transformadas e eles se tornaram o quê, irmãos? Agentes de transformação. Tinha uma necessidade, eles atendiam. Tinha alguém em dificuldade, vendiam propriedades e doavam. Eles estavam ali para serem pessoas diferentes que já foram transformadas pelo Espírito Santo do Senhor. Quarto lugar, irmãos, essa comunidade tem absoluta firmeza doutrinária e tem disciplina de piedade espiritual. Veja comigo, por favor, o texto. Diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, texto claro, né? E diz mais, diariamente, a palavra é esta, diariamente perseveraram unânimes no templo, na vida, no culto, no exercício da comunhão. A perseverança está na doutrina, a perseverança está na vida piedosa. Quantas pessoas hoje não têm disciplina espiritual? Tem gente que acha que a graça de Deus se opõe à disciplina. Tem gente que acha que a graça e a liberdade é, com liberdade do Espírito, vale tudo, faço tudo, posso fazer qualquer coisa. Não. A graça de Deus não se opõe à disciplina. Ao contrário, é a disciplina espiritual que direciona o meu desejo. Quanto mais eu leio a Escritura, quanto mais eu conheço a verdade do Evangelho, é ela que norteia a minha fé. Quando eu conheço todos os mandamentos de Deus, eu os cumpro porque eu os conheço e os amo. Então veja, é a disciplina que muda quem eu sou. Perceba então que, alcançado pela graça de Deus, preciso praticar conhecimento doutrinário, perseverar na doutrina, preciso praticar o exercício de uma vida piedosa, perseverar unanimemente nos cultos, no estudo bíblico, na escola dominical. A igreja sofre, absolutamente sofre, quando tenta viver sob a direção do Espírito, mas sem praticar as disciplinas do Espírito. Como também sofre quando tenta viver com disciplina, sem o Espírito. Aí é morto, é ativismo, não tem vida. Precisamos do Espírito, da graça e do Espírito, mas precisamos de uma disciplina, de um compromisso com a nossa vida de fé. Para terminar, irmãos, eu quero terminar esta palavra como prometi, que a comunidade comprometida com a missão é claramente a comunidade da igreja primitiva. Uma comunidade primitiva, de primeiros cristãos, veja, intencionalmente trazendo o governo de Deus e o reino de Deus, intencionalmente comprometida com a missão, claramente envolvida em disciplina, em unidade espiritual, mas em quinto lugar, uma comunidade comprometida com a missão que Cristo lhes concedeu.
O texto diz que, sendo essa comunidade comprometida, tudo nessa comunidade apontava para Cristo. Tudo. Eles oravam, invocando a Cristo. Partiam o pão, celebrando o corpo de Cristo. Sua pregação e seu testemunho contava a alegria de ser comunitariamente a igreja que é corpo de Cristo. Quando renunciavam aos seus bens, queriam ter uma vida comum com seus irmãos e não deixar que ninguém dos seus irmãos padecesse ou vivesse em dificuldade. Esse texto é para nós a certeza de que nós somos uma igreja, veja, comunitária, para espelhar o corpo de Cristo onde nós estamos e onde nós vivemos. Terminando esse sermão, irmãos, eu queria ler Atos 2:45. Atos 2:45, e aqui vou concluir. Se puder colocar na tela, me ajuda. O texto diz assim: eles vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia mister. Quando lê esse texto, muita gente já vai ficar arrepiada aí no seu lugar e vai pensar: bem, o pastor agora vai pedir o meu terreno e minha casa para vender, para distribuir para os irmãos. Não é a minha proposta aqui, até porque eu não preciso pedir, eu não tenho que pedir. Quem faz qualquer obra é o Espírito Santo de Deus e você é dono da sua casa. A propriedade privada é real, tanto é que o mandamento diz: não furtarás. Não é se eu furto e se eu sou acusado de furto, é porque tem propriedade privada e você é dono dela. E você vai decidir com o Espírito tudo que você faz com ela. Sua mordomia, como você vai usar, como você vai comprometer. Se você vender, você vai dividir, compartilhar, você vai dar o dízimo. Isso você resolve. Mas o que me chama a atenção, Atos 2:45, é que ao fazer isso, vender a propriedade, no caso aqui foi a propriedade, eles repartiam como um mistério. A pergunta que faço hoje é: você compartilha do seu tempo e da sua vida com seus irmãos? Essa gente botou terrenos, botou casas, botou bens. A minha pergunta hoje é: você tem a coragem de ser como a igreja primitiva e de compartilhar com os seus irmãos o seu tempo? Irmãos, um dia tem quantas horas? 24 horas. Alguém faz a conta aí no celular para mim. 7 dias vezes 24. Faz a conta aí quem tem o celular. Irmãos, 7 vezes 24. Vai dar o quê? Mais de 160 horas. Vê para mim aí alguém. Quando nós fazemos uma conta dessa, a pergunta que eu faço é: 7 dias que Deus me dá, 24 horas por dia. A proposta da sua igreja não é vender sua casa e trazer para quem precisa. Não é pegar tudo que você tem e dar para quem não tem nada. Não é essa a proposta que eu estou propondo. Eu estou pedindo o seguinte: tenha coragem de doar o seu tempo para o seu irmão. Percebeu? O que nós estamos orando é que você sinta de Deus com ousadia o desejo de... Alguém fez a conta aí? Aí, ó, doutor em matemática, 168, eu já sabia. Se eu sabia, eu esqueci. 168 horas. Eu estou deixando 167 para você. E estou te propondo doar o quê? 1 hora. Não é um terreno, não é uma casa, nem um carro. Mas pode ter um valor muito maior do que isso. Porque se você parar 1 hora, irmãos, para cuidar de 10 pessoas da igreja, na sua casa, e quem sabe serão seus próprios familiares, e eles começarem a se converter e começarem a se batizar, isto vale mais do que o mundo, o quê? Do que o mundo inteiro. Não seja alguém que não se importa. Não seja alguém que não se preocupa. Olhe para o exemplo dos seus irmãos na igreja primitiva, que deram tanto, e hoje nós estamos pedindo tão pouco. Separe 1 hora por semana e decida cuidar dos irmãos da igreja. Pare para orientá-los, pare para apacentá-los, pare para orar com eles, pare para escolher 5 nomes e orar pela conversão. Seja alguém que se importa. O que eu acredito hoje é que nós vamos ter ainda muito mais grupos multiplicadores, porque nós temos hoje certeza de que nós não temos melhor e maior estratégia para cumprir a missão. Se nossos filhos vão se perder, é porque nós como pais não gastamos sequer o tempo de 1 hora semanal para trazer para nossa casa a presença de Deus como nós a trazemos em culto. Eu vi o pastor Alexandre aqui gastar pouco mais de 12 minutos. Não chegou nem a isso, eu acredito, né? Nem 12 minutos. E eu vi como podemos fazer, não é? Como é simples, como é fácil, como não precisa de milhares de estudos ou preparo. Com simplicidade, sentamos, lemos a Bíblia, passamos o ensino que a igreja multiplica. E multiplicamos isso com pessoas, orando por 5 pessoas. Quem sabe daqui a 1 mês você vai ter o desejo de escolher um daqueles nomes e convidá-los. Eu quero dizer uma coisa para você. Será o Espírito Santo que vai dizer quem.
E será o Espírito Santo que vai dizer, ele vai. E quando ele vier e se converter, você vai dizer, puxa, porque eu demorei tantos anos a acreditar que Deus poderia me usar para ganhar a minha família, os meus irmãos e os meus vizinhos para Jesus. A obra comunitária, o impacto disso na comunidade, não tem preço. Pensa num grupo de 10 pessoas funcionando num pequeno grupo na sua casa. Pensa que você é o líder, tem lá seu irmão vice-líder e tem mais 8 pessoas. Quando aquele irmão estiver sofrendo, você acha que ele vai abrir o manual da igreja com 3.000 e quantos mesmo? 3.050. Vai passar o dedo assim, ó, esse, e vai ligar para ele? Não. Ele vai procurar ajuda onde, irmãos? No grupo que já conhece, no grupo que sabe o nome dele, no grupo que se importa com ele, no grupo que cuida dele durante a semana. O que eu estou dizendo é que esse cuidado e essa relação não tem preço. É quando mais somos igreja, é quando mais fazemos diferença. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe você, para entender o que significa tudo em comum. Um evangelho intencional, de missão obrigatória, voltada para fora, com o dever de fazer discípulos e de promover o evangelho de Cristo a todos os povos, raças, tribos e nações. E isso pode começar aonde? Na minha casa. Preocupado com a minha família, preocupado com aqueles que são meus, com meus vizinhos, que eles ouçam no encontro semanal, 168 horas semanais, só 1 hora será doada. Não é um carro, nem uma propriedade. Nada difícil. Um tempo de 1 hora dedicado a alcançar aquele que não conhece Jesus. Quantos creem nesse projeto? Levanta a mão. Quantos creem? Levante a mão. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar, pedindo ao nosso Deus que nos abençoe nessa nobre e grande missão de convencer nossos irmãos, de ir abraçando as famílias, de ir convencendo os lares, dizer ao meu irmão e à minha irmã que se nós abrirmos nossa casa e dedicarmos um tempo semanal, o compromisso é semanal. Irmãos, você acorda e toma café, almoça, janta, faz no mínimo 3 refeições. Alguns, como eu, têm que fazer agora só 2, né? Faz só 2 refeições por dia e de noite é só chá e biscoito, né? Eu até entendo, mas se você tem compromisso de fazer refeições diárias, eu pergunto, como é que pode passar uma semana sem o compromisso de cumprir a sua missão? Não fuja do compromisso de cumprir a sua missão. Participe de um pequeno grupo multiplicador. Pastor Alessandro está à sua disposição, a Aline está à sua disposição. Ainda agora, no seu aplicativo, abrindo aí, na primeira página, abriu o aplicativo, baixa o aplicativo, PIBCG Rio. Pode pegar na Google Play, pode pegar na loja aí de aplicativos que você tem, da iOS, fica à vontade. Baixou o aplicativo, na homepage, na página primeira, vai ter lá uns banners passando, encontra o PGM. Você clicou, tem lá uma série de PGMs, raízes, multiplicação, não é? Unidade, não é isso? Intercessão, né? Tem vários PGMs lá, vários. Temos o Compaixão e Graça, temos o Levitas. Né? Você vai apertar lá e vai sair lá o telefone de um pastor. Fala com ele e diga, pastor, eu quero. Depois de ouvir essa mensagem, eu percebi que eu não posso pegar o talento que recebi e enterrar. Eu não posso. Se você quer ser um discípulo, você precisa fazer o quê? Discípulos. E a melhor maneira de fazer discípulos é usando 1 hora da sua semana intencionalmente para proclamar e para levar o Evangelho de Jesus. Que para tanto o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Amém?